Olá, para quem nos acompanha, eu estou muito animada para iniciar mais uma exploração fascinante hoje. Olá. E que tema denso nós temos pela frente, não é? Muito denso. A nossa análise de hoje, ela mergulha num conjunto de anotações jurídicas e analíticas que tocam num nervo muito exposto da nossa sociedade atual. Um nervo bem sensível, de fato. A missão aqui é investigar os pilares do pluralismo democrático e, claro, os limites da liberdade de expressão. Exato. E para ancorar essa discussão tão abstrata no mundo real, as nossas fontes de hoje dissecam um caso bem específico. Sim, uma série de declarações atribuídas ao historiador Eduardo Bueno. Segundo o material, ele teria sugerido que os adeptos da vertente religiosa evangélica não deveriam exercer plenamente os direitos políticos. E, para ser bem direta aqui, o foco da polêmica é o direito de ir lá e depositar o voto na urna. Pois é um cenário que coloca frente a frente direitos que consideramos intocáveis. Isso gera um atrito tremendo na forma como a sociedade se organiza. Totalmente. Mas olha, antes de avançarmos 1 milímetro sequer nessa discussão, é imperativo fazermos uma pausa para alinhar as regras do jogo com a nossa audiência. Ah, bem lembrado. É fundamental deixar absolutamente claro para quem está escutando que nesta mesa nós não estamos tomando nenhum lado. Nenhum lado político nem religioso. Exato. Não estamos aqui para endossar, validar ou muito menos cancelar as visões do historiador mencionado. E nem para atuar como defensores ou críticos dos grupos religiosos envolvidos, claro. O nosso papel é vestir a camisa de guias imparciais. Vamos pegar as ideias, as leis e os conceitos filosóficos exatos que estão no material de origem. Gente, o foco é entender a mecânica da democracia, não julgar quem disse o quê. Perfeito. A bússola desta análise será estritamente o texto de origem e os princípios constitucionais que ele levanta. Nada de opiniões pessoais, apenas a dissecação do debate público à luz do direito e da teoria política. Certo. Vamos empacotar isso. Porque o material nos joga no colo um paradoxo formidável. Um paradoxo e tanto. Pensemos no seguinte: uma democracia moderna se orgulha de garantir a livre circulação de ideias, por mais controversas que sejam. Com certeza. Mas como esse mesmo sistema lida quando alguém usa essa exata liberdade de expressão para supostamente propor que um grupo inteiro de cidadãos perca um direito fundamental? É um nó cego. Para começar a desatar isso, qual é o chão que a gente pisa? Qual é a base legal que torna essa sugestão de excluir um grupo religioso das eleições algo tão explosivo? Bom, para entender a gravidade dessa tensão, a gente precisa olhar para o Manual de Instruções do país, a Constituição de 88. A nossa base de tudo. Exatamente. As nossas fontes são muito precisas ao apontar que uma proposta de exclusão eleitoral não é apenas uma ideia polêmica, ela bate de frente com a própria arquitetura do Estado brasileiro. O texto começa evocando o artigo 14, né? Isso. E o que esse artigo diz? Que o voto não é um privilégio concedido a quem tem a opinião certa. Não tem uma prova para passar? Exato. O voto é um direito universal e uma cláusula fundamental da cidadania. O sufrágio universal é inegociável. A ideia de que todo cidadão tem voz no processo político é a base de absolutamente tudo. Para quem não tem um diploma de direito na parede, é importante visualizar o que isso significa na prática. A Constituição não diz que existe um teste de ideologia ou de religião para ganhar uma credencial de cidadão. Não mesmo. E as anotações também trazem para a roda o famoso artigo 5º, que é aquele que todo mundo adora citar nas redes sociais. Como ele entra nessa equação? O artigo 5º é o grande escudo dos cidadãos. O material cita aquela parte inicial do artigo que no jargão jurídico se chama caput. Que é basicamente a cabeça, a regra geral. Isso. Essa regra assegura a igualdade de absolutamente todos perante a lei, sem distinções de qualquer natureza. Não importa a origem, a conta bancária ou a fé da pessoa. Todo mundo no mesmo patamar. Sim. E, para ser mais cirúrgico, o texto aponta o inciso 6 desse mesmo artigo. É aí que mora a garantia inegociável da liberdade religiosa. Ah, a proteção da crença. Exatamente. A lei protege as manifestações de crença e garante que ninguém pode ser penalizado,
diminuído civilmente ou ter direitos cortados por causa daquilo em que acredita ou deixa de acreditar. E ainda tem a questão do pluralismo político, não é? A ideia de que a diversidade não é um defeito do sistema, mas a própria engrenagem dele. Perfeito. O texto cita o artigo 1º bem nesse sentido. É como se a Constituição dissesse, olha, nós vamos concordar em discordar. E é essa bagunça organizada que nos mantém de pé como país. Bela analogia. E se conectarmos isso com o quadro geral, a nossa fonte traz o peso de teóricos políticos contemporâneos muito influentes, como Robert Dahl e o Jürgen Habermas. Pesos pesados da ciência política. Com certeza. E a visão deles ajuda a tirar essa discussão do juridiquês e levar para a filosofia de como vivemos juntos na sociedade. O argumento central desses pensadores é que a legitimidade de uma democracia não vem de uma sala onde todo mundo pensa rigorosamente igual. Exato. A democracia não se constrói pela homogeneização ideológica. Muito pelo contrário. Para quem não acorda lendo teoria política no café da manhã, o que o Dahl e o Habermas estão querendo dizer na prática sobre o funcionamento da sociedade... Eles estão dizendo que a força de um sistema democrático depende intimamente de quão bem o sistema consegue incluir vozes diferentes. E principalmente de como ele protege as minorias. E aqui a gente fala de minorias no sentido de grupos que podem sofrer pressões sociais ou políticas, incluindo as minorias religiosas, certo? Certo. O reconhecimento de que a sociedade é diversa, de que as pessoas têm culturas, fés e visões de mundo conflitantes, é o próprio oxigênio da democracia. O que faz todo sentido. Dar uma parte dessa diversidade, tirando o poder de voto de um grupo específico, não se está protegendo o sistema. Está se desligando os aparelhos que mantêm a democracia viva. Exatamente. É um ataque ao próprio alicerce. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos lá. Porque a primeira objeção que pula na mente de quem acompanha qualquer debate na internet é imediata. A velha questão, mais é a liberdade de falar o que eu penso. O grande embate. Pois é. A gente acabou de falar do artigo 5º protegendo a religião. Mas esse mesmo artigo garante a livre manifestação do pensamento. Garante a liberdade de expressão intelectual e científica. É verdade. É como se a liberdade de expressão e a liberdade religiosa estivessem jogando xadrez e o sistema jurídico fosse o juiz da partida. Se a liberdade de expressão é tão sagrada, por que alguém não poderia usar essa liberdade para defender que um grupo não vote? Essa é a grande fronteira. A linha tênue onde muita gente tropeça no debate público. Como as fontes explicam isso? A liberdade de expressão é, sim, amplamente protegida. É vital. Mas o ordenamento jurídico adota uma premissa muito clara. A premissa de que nenhum direito é absoluto. Nem mesmo a liberdade de expressão. Nem mesmo ela. O material-fonte faz questão de explicar a visão consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre esse limite. O STF tem regras bem estritas para isso. Sim, a regra é que se pode falar quase tudo, mas a liberdade de manifestação da pessoa encontra um muro de concreto quando passa a incentivar a discriminação. E onde exatamente fica esse muro? Ela para quando promove a exclusão de direitos fundamentais, ou quando estimula a hostilidade contra grupos sociais que a própria Constituição decidiu proteger. Há uma distinção no material que eu acho vital destacarmos para quem está escutando. Uma coisa é criticar o dogma, criticar a instituição. O que é totalmente permitido. Exato. Outra coisa, em uma galáxia completamente diferente, é pedir a cabeça dos direitos civis das pessoas que frequentam aquela instituição. Como o STF e as leis separam o que é um debate acalorado do que é uma violação real? O texto separa essas duas ações de forma muito nítida. Fazer uma crítica ácida a ideias religiosas, questionar líderes, apontar contradições em dogmas ou criticar o papel das igrejas na sociedade. Tudo isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. A religião é um fenômeno social e, como tal, está no palco público. Fica sujeita ao escrutínio, ao debate e à ironia. A democracia aguenta isso. Sem problemas. No entanto, usar um megafone para dizer que os adeptos dessa religião não deveriam ter o direito de votar cruza essa fronteira. É um salto enorme. Um salto perigoso. A primeira ação respira a liberdade democrática. É o embate de ideias. A segunda
sufoca os princípios constitucionais, porque não está atacando a ideia, está atacando a cidadania da pessoa. Faz sentido no papel. O raciocínio filosófico é muito elegante, mas, no mundo real, as coisas são muito mais bagunçadas, né? Muito mais. O que isso significa na prática legal? Se alguém com grande visibilidade cruzar essa linha e propuser o fim do voto para um grupo religioso, como a justiça reage? A fonte entra no território do direito penal para analisar isso. E nós sabemos que prender ou processar alguém criminalmente por causa de palavras exige um rigor gigante. Quais são os caminhos hipotéticos levantados pelo texto? O material levanta possíveis enquadramentos penais, mas faz isso com uma ressalva que precisa ser sublinhada o tempo todo. O direito penal é a ferramenta mais pesada do Estado. A última instância de punição. Exato. Por essa própria natureza, o direito exige provas claríssimas, análise meticulosa do contexto e uma interpretação super restritiva. Não se aplica o Código Penal só porque alguém disse uma frase infeliz ou de mau gosto. É preciso investigar a intenção real, certo? Exatamente. Feita essa ressalva, o texto elenca as hipóteses legais para quando a linha é de fato cruzada com intenção. A primeira é a Lei de Crimes Resultantes de Preconceito de Raça ou de Cor, a famosa Lei 7.716 de 89. Essa lei também abrange religião? Abrange sim. O artigo 20 dessa lei proíbe expressamente a prática, a indução ou a incitação de discriminação ou preconceito por motivo de religião. Do que evangélicos, católicos ou ateus não deveriam votar. Pelo que as nossas anotações mostram, para que isso vire um crime de fato sob essa lei, não basta a frase solta. A justiça vai procurar o quê? A intenção de inflamar a multidão. Exato. Para caracterizar o crime, o juiz vai procurar demonstrar uma intenção discriminatória inequívoca. E mais do que isso, o potencial real de incitação pública. A fala precisa gerar perigo de verdade. Isso. Precisa ter a capacidade de mobilizar hostilidade, de criar um ambiente onde aquele grupo se torna alvo de preconceito palpável. E o texto menciona mais alguma via penal? Uma segunda via levantada é o crime de incitação ao crime, que está no artigo 286 do Código Penal. Se uma declaração incentivar publicamente a supressão ilegal de direitos políticos, ela poderia ser lida como um incentivo a quebrar a ordem legal, claro, dependendo das circunstâncias e do alcance. E aí surge uma curiosidade técnica. Eu fiquei pensando, existe algum crime com nome específico de defender a exclusão eleitoral de um grupo? Direto assim? É, porque parece algo tão específico que eu imagino se os legisladores pensaram nisso. Não há um artigo no Código Penal escrito de forma literal sobre defender que um grupo não vote. O direito não funciona catalogando cada frase possível do mundo. Ia ser um código do tamanho de um prédio. Pois é. Contudo, o texto argumenta que propostas que buscam destruir o sufrágio universal afrontam diretamente a ordem e a paz social. E aqui entra um conceito poderoso que o STF tem usado muito. Qual o conceito? A proteção da dignidade coletiva. O sistema jurídico brasileiro tem ampliado o entendimento de que discursos que promovem a inferiorização de um grupo inteiro podem ultrapassar a proteção da liberdade de expressão. Especialmente tratando essas pessoas como cidadãos de segunda classe que não merecem opinar sobre o país. Perfeito. O fundamento não é apenas defender a honra individual, mas defender o princípio estruturante de que todo ser humano tem igual dignidade e valor político no Estado. O que nos leva a um ponto muito prático sobre o mundo moderno. Vivemos na era do corte de vídeo, do viral de 30 segundos, das redes sociais, onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo, o tempo todo. É o cenário perfeito para confusão. A gente gasta tempo dissecando leis de 89 e artigos constitucionais. Mas o que mais chama a atenção de quem nos acompanha nesse ponto? Como assim? Porque esse embate técnico importa para a pessoa que está no trânsito agora ou lavando a louça e não apenas para advogados de terno em um tribunal. Importa porque o que nós dizemos molda o mundo em que vivemos. As palavras constroem a realidade política. E como as fontes explicam essa construção na prática? Para explicar a gravidade disso, as fontes introduzem um conceito brilhante chamado teoria da responsabilidade comunicativa. Isso soa muito denso. Tem a ver com aquele autor que a gente mencionou antes? Tem sim, tem raízes naquelas ideias do Habermas. A premissa dessa teoria é fascinante.
Intelectuais, historiadores, acadêmicos e formadores de opinião não falam pro vazio. Eles exercem um papel de imenso peso na construção da mentalidade de uma sociedade. Eles são escutados com mais atenção. Muito mais atenção. Logo, a regra é proporcional. Quanto maior o alcance público e o prestígio intelectual de quem fala, maior deve ser o cuidado com os efeitos práticos daquilo que se propaga. Tem aquela vibe das histórias em quadrinhos. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, só que aplicada ao debate intelectual. Bela comparação. O impacto de uma figura pública que tem a confiança de milhões de pessoas, sugerindo que um grupo não vote, é materialmente perigosamente diferente do impacto de alguém soltando a mesma opinião absurda numa mesa de bar no fim de semana. O peso da autoridade muda absolutamente tudo. O que é fascinante aqui é o alerta vermelho que o texto acende sobre o perigo da instrumentalização. Instrumentalização das ideias. Exato. O discurso acadêmico ou análise histórica jamais deveriam ser usados como ferramentas para legitimar a exclusão de cidadãos. A academia não pode validar o preconceito. Quando o prestígio intelectual é usado para criar justificativas sofisticadas que visam tirar direitos de um grupo, a base do pacto democrático começa a rachar. Seja um grupo evangélico, seja de matriz africana, seja qual for a vertente. A autoridade de um diploma ou de livros publicados não serve como escudo de imunidade contra os princípios da Constituição, né? De forma alguma. Pelo contrário, quem tem mais voz tem mais dever de proteger as regras democráticas. A gente chega então a um momento de juntar as peças desse quebra-cabeça todo que montamos aqui. Vamos amarrar as ideias. O nosso mergulho nas fontes de hoje demonstra que a ideia de retirar o direito ao voto de evangélicos ou de absolutamente qualquer outro grupo demográfico não é apenas uma opinião polêmica. É bem mais que isso. É uma tese que colide em alta velocidade com os alicerces do país, é incompatível com a essência do pluralismo, rasga o princípio da igualdade perante a lei, ignora a liberdade religiosa e ataca o coração do sufrágio universal. E as anotações concluem com uma síntese muito lúcida sobre a diferença entre o que é crime e o que é nocível para o tecido social. A diferença entre ir para o tribunal e destruir a convivência. Sim, mesmo que, na prática dos tribunais, uma fala específica não alcance os critérios rigorosos para colocar alguém no banco dos réus, justamente porque provar intenção criminal é muito difícil. O estrago no tecido social já está feito. O dano já circulou nas redes. Discursos que defendem abertamente a exclusão de direitos civis são, na própria essência, atitudes politicamente antidemocráticas e eticamente muito problemáticas. Independentemente de virar processo ou não. Exato. O Código Penal é a última barreira, mas a saúde de uma democracia exige que a sociedade rejeite ideias de exclusão muito antes de elas virarem caso de polícia. A lei estabelece o limite mínimo de convivência para não irmos para a cadeia. Mas a ética democrática exige um padrão muito mais elevado de respeito mútuo. Ninguém constrói um país funcional apenas operando no limite de não cometer um crime. É preciso ter um compromisso ativo com a inclusão do outro, mesmo quando o outro pensa de forma radicalmente diferente em questões de fé. Isso levanta uma questão importante. Um pensamento para quem nos escutou até aqui continuar mastigando depois que o áudio acabar. Qual seria a provocação final hoje? Se essa teoria da responsabilidade comunicativa diz que os grandes formadores de opinião precisam ter extremo cuidado para não fragilizar o sistema, como fica o papel de cada um de nós como ouvintes e leitores? Ah, essa é uma ótima reflexão. No ambiente digital tão veloz e caótico, até que ponto a nossa sociedade consegue diferenciar um mero exercício retórico, uma provocação sociopolítica ácida para gerar cliques, de uma ameaça real aos direitos fundamentais antes que o dano já esteja feito? É uma linha difícil de enxergar com tanta informação circulando. Sim. Como cada indivíduo consome, processa e filtra o peso das palavras daquelas figuras que admira intelectualmente, sem se deixar levar por propostas que, no fundo, destroem as regras do jogo. É um tremendo desafio de vigilância interna. O peso das palavras, especialmente daquelas chanceladas por quem tem grandes palanques e prestígio, molda silenciosamente o chão em que todos nós pisamos todos os dias. Eu sou muito grata pelo tempo,
pela companhia e pela curiosidade de cada pessoa que dedicou esses minutos à nossa análise de hoje. Que possamos continuar exercitando essa reflexão sobre como a liberdade e a democracia são testadas, debatidas e, acima de tudo, defendidas nas palavras do nosso cotidiano. Até a nossa próxima exploração.